Shalom a todos! O CTDP já deu início às aulas do curso de Teologia Judaica. São mais de 20 módulos para lhe ajudar a compreender as Escrituras e a vida que o Eterno preparou para você. Não fique de fora. Venha participar sendo mais um aluno do Centro de Treinamento e Desenvolvimento Peniel. Na descrição deste mesmo vídeo estará o link para você se inscrever e se tornar um novo aluno do CTDP. E não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar. Shalom e um forte abraço. Shabbat Shalom Mevorach, mais uma vez, é uma honra poder estarmos juntos, fazendo um pouco de Divrei Torá. E hoje nossa Parashá Kitavô, que significa quando entrarem. Hoje é 16 de Elul de 5.783 e vamos deliberar sobre a porção desta semana, Baruch Hashem. Como o próprio nome já sugere, a Parashá começa: quando chegarem à terra que Adonai, o seu Deus, dá a vocês por herança, tomem posse dela e se estabeleçam ali, e levem as primícias de todas as colheitas produzidas pelo solo que vocês trarão da terra que Adonai, o seu Deus, dá a vocês. Bom, que interessante, logo no início dessa Parashá Kitavô, a palavra primícia, que na verdade nós estamos falando do Bikurim, né? A palavra Bikurim vem da palavra Bechor, que significa primogênito. Então nós estamos agora tratando acerca do Bechor, do Bikurim, da terra. Existem 7 elementos especiais, são os 7 frutos do Bikurim, que são o trigo, a cevada, o figo, tâmara, a azeitona. E o Bikurim especificamente, ele está falando desses elementos, né, dos elementos dos produtos especiais da terra de Israel, de maneira que o Bikurim não poderia ter colocado laranja, banana, maçã. Existiam os frutos específicos do Bikurim. Então, primeiro, nós estamos falando de algo que só poderia ser feito dentro da terra de Israel. Quando o povo estava às margens do Yarden, do Rio Jordão, ou peregrinando durante 40 anos no deserto, o povo não podia fazer essa oferenda do Bikurim. Nós sabemos que existem leis específicas para quando o povo adentrasse a terra de Israel. E o Bikurim era justamente uma delas. E os sábios, eles têm uma discussão muito grande sobre em que momento nós podemos dizer que o Bikurim ele já podia ser oferecido, já podia ser trazido para o local sagrado onde o Eterno iria estabelecer que nós levássemos as oferendas. O Rashi, ele delibera dizendo que o Bikurim, ele inicia, a obrigação de trazer o Bikurim, inicia quando todo o povo de Israel estivesse entrado na terra, sem exceção de algum. Por quê? Porque nós entendemos que o judaísmo é uma unidade. O povo de Israel, ele trabalha em unidade. Então, para que nós possamos começar a oferecer o Bikurim, era primeiro necessário que nós estivéssemos todos dentro da terra de Israel. Vamos observar o texto. Põe-nos em uma cesta, aqui nós estamos no versículo 2. Põe-nos em uma cesta e vão ao lugar escolhido por Adonai, o seu Deus, como habitação para o seu nome. Nesse momento, aproxime-se do Cohen, o oficiante, e digam: hoje declaro a Adonai, o seu Deus, cheguei à terra que Adonai jurou a nossos antepassados que nos daria. Por que é colocado uma bênção específica? Porque aqui existe uma fixação. Aqui nós agora vamos entrar numa área dentro dessa Parashá, onde nós vamos trabalhar Edut, que são os testemunhos. O primeiro Edut que nós vamos trabalhar é justamente esse momento em que a cesta é trazida perante o sacerdote, e a cesta em si ela já tem um significado importante. Nós sabemos que dentro da Kabbalah, a expressão para o corpo humano, para o recipiente, né, o vaso de barro. Então, essa cesta, ela vem representando também o recipiente, que é a figura
da criação da humanidade. Por quê? Porque qualquer coisa que a gente fala no hebraico, avodat yad, ou seja, trabalho manual. A cesta ela é feita de forma manual, é algo que é feito pela mão do homem. E tudo aquilo que representa o homem é feito pela mão do homem também. Então, nós temos a cesta, que é uma representação do recipiente, que somos nós, e temos os elementos que nascem na terra de Israel, que representam justamente a bênção do Eterno dentro da terra de Israel, o fruto da terra. Uma coisa interessante que o Rashi ele vai deliberar sobre esse assunto é que o Bikurim, o cumprimento dessa mitzvah, ela não tem uma quantidade específica. Imagina, se você tem um cajueiro dentro da sua casa, dentro do seu terreno, dentro da sua terra, você não tem como especificar a quantidade que vai nascer. E aí nós temos uma pergunta interessante. O que é mais importante? Porque o Eterno ele diz, tragam as primícias da terra. O Eterno poderia dizer, tragam as frutas mais belas da terra, tragam o produto da terra, daquilo que tiver mais bonito. Não, ele diz, tragam aquilo que a terra produzir primeiro. Existe uma mensagem escondida por trás de tudo isso. O que significa, quando nós estamos aguardando que a coisa se manifeste, né? O agricultor ele vai lá, ele planta, ele rega, e na agricultura é uma coisa que requer uma ação de Deus, uma ação de Akadosh Baruch Hu. Porque o Eterno ele manda a chuva para onde ele quer. Nós não conseguimos controlar a chuva, nós não mandamos na chuva. O homem até tenta mandar na natureza, manipular a natureza de alguma forma. Mas a verdade é que tudo está nas mãos do Eterno. Então, se a terra vai produzir, se não tiver a mão do Eterno abençoando a terra, ela vai dar uma praga, o fruto vai nascer mirrado, ou não vai nascer porque vai vir algum germe, vai lá, vai comer a semente. Então, tudo está na mão, no controle do Eterno. Então, a chuva, né, a qualidade do solo, tudo depende da vontade de Deus. Então, o agricultor, aquele que planta, a única coisa que lhe resta é esperar pela benevolência do Eterno. E uma vez que nascem os primeiros frutos, nós temos uma comprovação da ação de Deus favorável àquela plantação, favorável ao indivíduo que confeccionou aquele plantio. Naquele momento o indivíduo ele já está mais aliviado, né? Naquele momento você já viu, você já contemplou. É como, por exemplo, a mãe que teve a sua madre aberta e nasceu o primeiro filho. Agora ela tem uma comprovação de que ela é fértil. Ela tem uma comprovação que ela é viável para reproduzir, para ter mais filhos. Então ela já tem uma tranquilidade porque já nasceu o primeiro filho. Então sempre o primeiro, seja o berror, o filho, seja o primeiro produto da colheita, ele tem um caráter especial, ele tem uma significância especial. Independente se ele é mais bonito, se ele é menor, se ele é maior, o significado especial dele é justamente o fato de Deus mostrar através daquele fruto que ele é favorável àquilo ali, que Deus ele age em favor do homem. E de que o homem, ele está desfrutando da vontade de Deus em favor dele. E é por isso que aquele que recebe o fruto da terra, o primeiro fruto da terra que ele vai levar para o sumo sacerdote e vai fazer essa bênção especial, é uma bênção de agradecimento, mas ao mesmo tempo é uma bênção de Edut. Se você observar esse texto, nós estamos falando do quinto passo da Haggadah de Pessah, que o Eterno nos tirou com a mão forte do Egito, da escravidão. Isso é repetido ao longo da história do povo de Israel. Uma característica muito interessante que difere o nosso povo dos demais povos. Uma certa vez eu trabalho no serviço público e uma certa vez eu estava atendendo uma pessoa, um cidadão alemão, e eu tive a curiosidade e perguntei para ele, o que você acha do Holocausto? E ele respondeu,
é lamentável, mas nós não temos culpa do que aconteceu no passado. Então, nós percebemos que eles evitam trazer à memória daquilo que eles viveram no passado. Nós vemos que as nações, os Rechaim, eles cometeram erros vergonhosos no passado e ao contrário do povo de Israel, eles não trazem a lembrança do que eles fizeram de errado. Eles não trazem a lembrança de sua memória, porque é uma memória vergonhosa. Ao contrário do nosso povo, tem muito mais do que se orgulhar do que se envergonhar. Porque nós fazemos memória, nós fazemos edut, e isso é um mandamento para nós. É algo que nós fazemos em todos os momentos. Nós fazemos isso na Haggadah de Pêssach, nós fazemos isso nas bênçãos do Shacharit, nós fazemos isso no Kiddush. Nós trazemos memória do que nosso povo viveu em todos os momentos, porque nós não temos do que se vergonhar. E aquilo que a Torá mostra que nossos antepassados fizeram, nos servem de lembrança, como é o caso do 9 de Av, nós temos o jejum de Av, um mês onde nós relembramos todo o sofrimento do nosso povo, porque nós fazemos questão de olhar para o nosso erro, para que nós não venhamos cometê-los mais. Então nós temos uma diferença entre as demais nações. E nesse momento o edut que está sendo feito em Bicurim é justamente um edut de agradecimento. Porque se nós observarmos, primeiro, muitas vezes nós temos a dificuldade de perceber aquilo que o Eterno faz por nós. Isso já é uma limitação nossa. Nós temos essa dificuldade. Muitas vezes ao longo do dia, tem uma música evangélica que diz: mestre, eu preciso de um milagre. Uma vez eu escutei uma pessoa falar, eu achei engraçado, que ela disse, a cantora X disse que precisa de um milagre, eu preciso de 200 milagres só esse mês. E na verdade eu vou muito mais além. Nós vivemos de milagre em milagre a cada segundo, cada respiro que a gente dá é um milagre. Então a cada momento, cada flash da nossa vida, cada piscar de olho, são momentos de agradecimentos que nós temos que ter com Hashem. E é justamente esse edut que está sendo feito nesse momento aqui, no versículo 4 do primeiro capítulo da nossa Parashá. Então essa sessão que nós temos aqui, o capítulo 26 inteiro, até chegarmos no 27, nós vamos tratar de edut, nós vamos tratar de uma coisa que é uma mitzvah para a nossa vida. Nós sabemos que a Torá, ela se divide em 3 tipos de mitzvot, né? São os edut, são os mishpatim, e nós temos também as mitzvot que são os rukim. Os rukim que são aquelas mitzvot que são ordenanças que você faz mesmo sem, que são aqueles preceitos super-racionais, os quais a gente não entende porquê, mas tem que cumpri-los. E existem as normas de vida, não matar, não roubar, que é algo óbvio. E ao mesmo tempo existe o edut, que é algo muito importante, que nós fazemos lembrança de tudo aquilo que nosso povo viveu no passado e de que nós temos a obrigação de trazer para as nossas gerações futuras. E é justamente isso que nós estamos fazendo. E o primeiro aprendizado, o primeiro edut que nós recebemos dentro dessa paraxá é justamente o agradecimento. É justamente olhar para aquilo que o Eterno nos proporciona, aquilo que Ele nos concede, e sermos agradecidos e mostrar para Hashem: Senhor, nós estamos percebendo, nós lembramos daquilo que o Senhor nos fez. E às vezes nos vem a memória de coisas que nós vivemos no passado, que se não fosse a vontade de Hashem, se não fosse a providência divina, talvez nós não estaríamos aqui hoje. E é importante nós fazermos isso. É importante nós exercitarmos diariamente a nossa percepção da ação do Eterno na nossa vida. Porque nós vivemos, a cada respiro, nós vivemos milagres, e a nossa dívida com Hashem, com a Kadosh Baruch Hu, ela só aumenta. E é justamente esse exercício que está sendo feito, porque a cesta, ela representa a figura do homem, e sobre ela representa os elementos que são produzidos na terra de Israel, representando a bênção de Deus sobre a vida do homem.
E seguindo, dentro ainda desse pensamento do Zedut, nós vamos ter agora um fato interessante, que se nós pegarmos, vamos pegar o primeiro texto, que vai estar escrito Vechaya ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha notem lecha nachala virshata veishbat ba, versículo 2, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתנה והלכת על המקום אשר היבך אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. Nós vamos ver que aqui nós temos, ele diz, e se estabeleçam ali. Observe o final do primeiro versículo, ele vai ler, e se estabeleçam ali. O Rashi, ele também vai falar sobre esse assunto, onde se estabelecer não é algo tão simples, não é simplesmente atravessar o Yarden. Nós sabemos que o povo teve 7 anos de luta durante a conquista da terra. Quando eles atravessam, agora com o Yehoshua, Ben Nun, eles vão conquistar a terra durante 7 anos e vão ser 7 anos para a partida da terra. Daí nós temos 14 anos e só posteriormente esses 14 anos, provavelmente, inicia-se o processo de estabelecimento da mitzvah do Bikurim. Por quê? Porque esse estabelecimento era uma regra básica para iniciarmos a entrega dos primeiros frutos da terra. Porque a terra de Israel só é terra de Israel quando tudo estivesse totalmente estabelecido. Agora, uma comparação que é feita pelos sábios, dentro desse contexto, é que as nações, os Rechaim, quando eles conquistam, que o conceito de conquista é você conseguir estabilidade, porque se estabelecer, o nome já está falando, estabilidade. Quando algo está estabilizado. Se um país ele está num conflito social, ou está num conflito de ordem, aquilo precisa ser o quê? Aquilo precisa ser estabilizado. E quando o povo conseguiu se estabilizar na terra, ou seja, se estabelecer de forma completa, onde não há mais riscos de que os moradores da terra possam fazer alguma revolta e tomar de volta a terra, aí nós podemos dizer que o povo de fato tomou posse da terra. É nesse momento onde eles podem dizer, estabelecemos a terra. Só que uma coisa diferente das demais nações do povo de Israel, que o povo vinha peregrinando 40 anos no deserto. E o povo ele já chegou na terra o quê? Em desvantagem. O povo estava em desvantagem. Aqueles que estavam na terra já estavam desfrutando do fruto da terra, eles estavam ali tranquilos, estabelecidos até então. E se não fosse pela força do Eterno, veja bem, a força vem de quem? De Akadosh Baruch Hu. Porque os homens normais, as demais nações, os Rechaim, eles confiam na força do próprio braço e eles tomavam as terras, as disputas de guerra territorial, eram confiando na força deles. Já o povo de Israel, eles não tinham como confiar na própria força. O povo de Israel, eles precisavam confiar no Eterno, porque sem a ação de Deus seria impossível aos olhos humanos que o povo tivesse se estabelecido. Então agora nós vemos que a Parashá, além de começar com os Zedut, ele começa com um princípio de se estabelecer, e esse estabelecer-se não se dá por meio da força humana, mas pela força da ação do Eterno, como foi dito aqui, como é dito no 5º passo do Seder de Pessah, da Haggadah de Pessah, onde ele diz que com um braço forte, Hashem tirou o povo de Israel do Mizrai, da terra da escravidão do povo de Israel. Isso me faz lembrar, queridos, algo que inclusive eu anotei alguns dados interessantes. No dia 4 de 5.738, a Guerra dos 6 Dias, isso se deu em 14 de maio de 67. Justamente do mesmo Egito, mesmo local, onde o faraó oprimia o povo, surge um homem
que ele diz: vamos empurrar o povo de Israel de volta para o mar. Foi o mesmo que o faraó da época tentou fazer. Só que agora o nome desse homem era Gamal Abdel Nasser, que era o presidente do Egito da época. E ele se junta nada mais nada menos com 5 nações, aliás, 4 nações: Egito, Síria, Jordânia, Iraque, com o apoio da OLP, comandada pelo Yasser Arafat, Argélia, Sudão, Marrocos, Tunísia, Paquistão. Todas essas nações egípcias, árabes, aliás, todas essas nações árabes se juntaram com o propósito de tentar continuar, terminar aquilo que o faraó do Egito tentou e não conseguiu, que foi empurrar o povo para dentro do mar e afogar o povo. Que a história bíblica nos mostra que o povo atravessou em pé enxuto. Só que agora eles disseram: nós vamos empurrar o povo de Israel de volta para o mar. Esses homens, diferente do povo de Israel, eles estavam confiando na força do braço. Eles se encontravam em número maior. Por exemplo, só do Egito e da Síria, nós estamos falando aqui de mais de 1.000 aeronaves de guerra contra 300 aeronaves israelenses. Tanques de guerra, eles tinham 2.500 tanques de guerra contra 700 tanques israelenses. Baterias de artilharia, eles tinham 1.000. Israel não tinha artilharia. Agora, quando nós vamos para os soldados, né? Israel tinha um total de 450.000 cabeças. Soldados profissionais, Israel só tinha 50.000. Então nós temos um total de 450.000 homens lutando contra um total, eu anotei em algum lugar aqui, aliás, perdão, eram 265.000 homens, entre 50.000 soldados profissionais israelenses e o resto todos reservistas, um total de 265.000 homens contra 450.000 só de sírios e egípcios, fora os jordanianos, iraquianos, a OLP, a Argélia, Sudão, Marrocos, que também enviaram soldados. Então era uma diferença esmagadora contra um povo que tinha acabado de se estabelecer na terra, de uma terra pequena, que era a terra de Israel. Então nós podemos perceber aqui a diferença gigantesca que aqueles soldados, hoje nós podemos encontrar, inclusive no YouTube, relatos de soldados paraquedistas que disseram ter visto os anjos. Existem documentários inteiros. Nós podemos citar outras situações. Eu estou trazendo aqui a Guerra dos 6 Dias, que foi algo fantástico que aconteceu com o povo de Israel, que Deus mostrou que, na verdade, não é a força do povo de Israel, não é o poder, da mesma forma que quando o povo entrou na terra de Canaã, a terra que, como a palavra nos mostra, mana leite e mel, que aquele povo, eles não tinham a condição de entrar ali. Quem deu essa condição foi Hashem, foi a Kadosh Baruch Hu, foi a providência divina que fez isso. E assim é tudo na nossa vida. Se não é a vontade de Deus, quando nós não entendemos isso, nós nos tornamos como as demais nações. E é por isso que nós vemos nesse primeiro princípio de Edu, o agradecimento, a nossa capacidade, a nossa percepção de agradecer a Deus, enxergar a Deus em tudo que acontece em nossa volta. Então, quando nós vemos o resultado onde Israel aniquilou e fez com que eles, entenda isso, eles precisaram pedir um cessar-fogo. Nesse ano de 1967, Israel conquistou a Península do Sinai, a faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, as colinas do Golan. Tudo isso foi conquistado numa guerra que eles não queriam lutar. Foi uma necessidade que essas nações se juntaram para invadir e aniquilar o povo de Israel. Então, pela mão poderosa do Eterno, nós vemos o resultado final, onde eles mesmos tiveram que pedir um cessar-fogo. Então, nosso primeiro eduto aqui dentro dessa paraxá, ela vai nos mostrar gratidão. Que nós não devemos simplesmente enxergar a Deus, mas enxergar Deus em tudo. Uma pergunta básica. Não basta só
confiarmos também em Deus. Nós temos que confiar somente em Deus. Nós vemos muitos homens se levantam em meio à sociedade com boas intenções e fracassam. Nesse meio político caótico, pessoas que se levantam e são abafadas por um sistema apodrecido, corrompido, porque não é o homem que vai resolver os problemas da sociedade, não é o homem que vai resolver os problemas da humanidade. Só o Eterno, na vinda do seu Mashiach, quando nós vamos poder enxergar a ação do Eterno em favor da humanidade. O segundo reduto muito interessante, que é importante nós tratarmos aqui, que nós vemos aqui acerca das pedras, né? Nós vamos ver quando o Yehoshua ben Nun ele vai atravessando o Yarden, e ali é colocado, são separadas pedras que são pintadas de cal, onde lá na frente, ao atravessar, vão ser escritas os mitzvot do Eterno. As pessoas não entendem essa relação de pedras, porque nós vemos pedras aqui 2 vezes dentro dessa paraxá. Primeira vez que nós vemos pedras é justamente essas pedras que vão ser pintadas de cal. E depois nós vamos ver também o Eterno mandando fazer um altar de pedras. E esse altar de pedras tem um detalhe interessante. Elas não podem ser moldadas, talhadas através de ferramentas, através de instrumentos de metal. Ou seja, aquele altar ele tem que ser feito de pedra natural, de pedra bruta. Não sei se vocês observam, mas nós temos ali um costume no judaísmo que justamente quando se vai visitar um túmulo, se colocam pedras brutas, pedras. Não são pedras talhadas, não são pedras modeladas, não são pedras escritas. São pedras extraídas da natureza, elas são colocadas sobre o túmulo. Por quê? Porque as pedras representam as lembranças, as pedras representam os testemunhos. E nesse momento o que está sendo estabelecido é justamente a memória do povo de Israel sobre o cumprimento das mitzvot. Então nós vamos ver o povo, eles vão subir o monte Gerizim, o monte Ebal. Nós sabemos que num monte nós vamos ter as bênçãos que vão ser pronunciadas e no outro nós vamos ter as Kilalot, que são as maldições. Porém, essas pedras que são estabelecidas, nós vamos ver isso inclusive na Brit Hadashah, quando o Mashiach ele vai dizer, se vocês não clamarem, essas pedras clamarão. Nós vamos ver o Mashiach ele falar, porque Deus pode levantar filhos a Abraão até dessas pedras, porque o que importa é justamente a memória que foi preservada do povo judeu. Que hoje nós temos acesso, né, a Torá aqui do Chá, nós temos acesso a todas o conhecimento que a Torá nos traz, as práticas, né, de Ben Adan e Haveró, de tudo que o judaísmo nos acrescentou, porque são edutos, são as memórias. E tudo isso, a pedra bruta, ela representa porque não devemos fazer esse altar com pedras bonitas, talhadas, porque naquilo que representa a memória não se mexe. Não se mexe na memória do povo judeu. Não se mexe naquilo que está escrito na Torá do Chá. Existem movimentos absurdos que querem modificar a interpretação da Bíblia. Não se pode mexer na memória que o Eterno nos deu. Por isso que nós temos, dentro também do Seder do Persa, toda uma memória do maror, né, que são as ervas amargas, que o povo sofreu na mão dos egípcios. A matzah, porque as matzot, a matzah, ela representa o pão que foi levado às pressas, sem que não fosse levedado. Não deu tempo do pão ser produzido dentro do Egito, o povo saiu com aquela massa. Então nós temos toda uma memória. E esse altar de pedra, que foi erigido, que foi ordenado que fosse feito de pedra, ele também tem esse papel de que nós não devemos modificar as memórias do nosso povo. De que as memórias do nosso povo são como as pedras brutas. Se você observar, se você pega uma pedra, nós temos camadas do tempo naquela pedra.
né? Existem camadas. Os geólogos, eles conhecem se em determinado lugar teve enchente, se teve vegetação através das pedras. Então a pedra é uma gravação da história. Então ela tem uma representação muito forte. Que nós possamos preservar a memória do nosso povo, da mesma forma que o Eterno ordenou que o altar fosse construído, sem que houvesse modificação, sem que houvesse alteração naquilo que é a natureza, que o Eterno determinou para todos nós. Então o que acontece? Dentro dessa paraxá, nós vamos ver o povo peregrinando 40 anos, aqui no finalzinho. Esse é o último discurso de Moshe, apesar que nós ainda temos alguns paraxotes dentro desse livro de Devarim, mas esse é o último discurso do nosso querido Moshe Rabbeinu HaTzadik. E o que nós percebemos é que a conquista da terra de Israel foi algo conquistado de forma dura, difícil. Porém, a terra de Israel tem um valor muito grande para o povo de Israel. Ontem eu fui deixar minha filha na escola, e quando eu deixei ela na escola, eu parei no semáforo e comecei a meditar sobre a correria, sobre as lutas, e comecei a pensar, é muita luta, é muita correria, né? Mas eu lembro que o sabor das coisas estão na luta. Porque muitas vezes nós queremos nos deliciar das coisas, do resultado das coisas. Na verdade, o sabor está justamente na conquista, naquilo que não foi fácil de ser conquistado. Quando nós ganhamos algo, aquilo não tem o mesmo valor de algo que nós lutamos para conquistar. Né? Não importa qual é o seu carro, se você ganhar uma BMW de um sorteio, seja lá o que for, ele não vai ter o mesmo valor de um Celta, de um carro mais simples, que você trabalhou, juntou 2, 3, 4 anos para conseguir adquirir. Aquele carro tem um valor muito grande para você. Então, o sabor das coisas está na luta, e o povo esperou 40 anos. Mas sabemos que também isso foi uma consequência do erro do povo. Porém, esses 40 anos também serviram para que a terra de Israel tivesse o valor que ela tem até hoje. Observe o que é que o Eterno tem feito com o povo de Israel. Até hoje, a terra de Israel tem sido conquistada por luta do povo judeu. Se o povo de Israel relaxar, parar de estudar, aprimorar o conhecimento, o desenvolvimento de armas para a sua própria defesa. Hoje agora estão preparando um sistema a laser que vai trabalhar em conjunto com o Iron Dome. Se o povo de Israel não ficar sempre se renovando, se o povo de Israel não ficar sempre lutando pela terra, porque aquela terra para os seus vizinhos não tem valor algum. O problema é que eles estão sendo usados para tentar conquistar algo que para eles não tem valor. Por quê? Porque se o povo de Israel parar de lutar pela terra, não precisar mais lutar por ela, ela vai deixar de ter valor para o povo judeu. Porque o ser humano é assim, a humanidade é assim. Então o que nós temos ali, existe um material muito interessante, um livro chamado Mitos e Fatos, que ele vai falar sobre a terra de Israel antes do povo repatriar a terra, antes do povo voltar para a terra de Israel, que aquela terra, a única coisa que produzia naquela terra era malária. Então hoje, nós temos uma terra que floresceu, uma terra que produz muitas coisas, muitas riquezas. E que, na verdade, tudo isso só aconteceu porque houve luta da parte do povo. Então, aqueles que estavam na terra anteriormente não a valorizaram. A terra estava infértil. O povo que estava lá, né, as nações que estavam ali, eles não valorizaram aquela terra. Então, a terra não produzia nada e era um local onde se produzia doença. E agora o povo de Israel, voltando para a sua terra, eles vão lá, se estabelecem e tentam impedir que isso aconteça. O povo começa a ter batalhas ali dentro, mas nada foi capaz de impedir o crescimento do povo, porque aquela terra só floresce na mão do povo ao qual Deus deu a terra. Então aquilo que Deus tem para você vai depender da nossa perseverança, da nossa luta,
Nós temos que lutar pelas conquistas, e o Eterno permite que seja dessa forma para que nós possamos valorizar tudo aquilo que o Eterno nos dá. Então essa paraxá, ela gira em torno das memórias, ela gira em torno do agradecimento, do reconhecimento, e que nós possamos, de fato, viver e entender que nós não podemos ser meio judeu. Observe a memória do povo. Observe que hoje estão querendo implementar pseudo-judaísmos, e isso tudo vem no intuito de enfraquecer o verdadeiro judaísmo. Entrar na terra por completo, para que as mitzvot que só podem ser cumpridas dentro da terra, é uma mensagem para que nós não venhamos querer viver um judaísmo relativo, para que nós não venhamos querer viver um meio judaísmo. Não existe meio judaísmo. Judaísmo é algo que se vive de forma plena, de forma completa. O povo de Israel só podia dizer que se estabeleceu na terra quando de fato cada alma judia entrou naquela terra. Quando de fato todos estavam ali, a terra estava repartida, e agora a única coisa que restava era plantar, cultivar, e havia uma preocupação muito grande de Moshe que o povo esquecesse de agradecer a Deus, de reconhecer aquilo que o Eterno fez. Inclusive, é algo que é ensinado dentro do Pirkei Avot, que um dos princípios para que nós não venhamos cair no pecado é justamente não esquecer de onde nós viemos. Então, que essa memória que nós devemos cultivar de sempre agradecer ao Eterno, esse edut, esse exercício, primeiro, de nós sermos gratos ao Eterno, enxergar a ação de Deus em tudo, e outra, de cumprir as mitzvot do Eterno. Nós vamos ver no capítulo 28, que o Eterno ele determina algumas normas a serem cumpridas, mas naquele momento Moshe, algo acontece, e Moshe ele começa a ser enfático. Na hora que ele vai distribuir ao longo do texto o que é que vem para aquele que descumprir a Torá. E nós vamos ver coisas horríveis, porque Moshe ele teve a visão do povo transgredindo. Quando Moshe ele vê o povo transgredindo, a nível de nevoar, a nível de profecia, ele começa a usar de forma pesada, a expor de forma pesada todas as quilalot que o povo vai enfrentar, que enfrentou, que é algo que se cumpriu e se cumpre na nossa vida se nós transgredirmos a Torá do Chá. E agora ele expõe, você vai ver que tem uma seção das bênçãos, porém na hora que ele chega, se vocês descumprirem, o Eterno ele vai dizer, eu tenho vocês como patrimônio pessoal, como uma preciosidade particular minha. Mas caso vocês transgridam a minha Torá, aí vem tudo aquilo. E agora vem pesado o texto. As clalot que vem sobre o povo. Porque o povo deixou de guardar deixou de guardar os dois princípios que são ensinados entre o capítulo 26 e o capítulo 27. De que o povo tem que ser grato e de que o povo tem que cumprir as mitzvot do Eterno. E uma questão que é acrescentada também no capítulo 28 é de que vocês têm que fazer isso com alegria, com simchá. Por vocês não terem feito com alegria a vontade de Hashem, sobrevirá sobre vocês tudo aquilo. Que é justamente o que o Rashi ele vai falar quando o povo começa a dizer que lá no Egito eles não precisavam trabalhar. Ele estava falando justamente de que lá eles não precisavam, na verdade, era cumprir a Torá, cumprir as mitzvot. Então existia um percentual daqueles que eram povo judeu que não era, na verdade, o sábio judeu. Dentro da Haggadah de Pessah, você vai ter o tzadik, o Raham, na verdade, o sábio, né? E você vai ter o Rashá. E ali nós fazemos uma diferença entre o tzadik e o Rashá na noite do Pessah.
Porque, de acordo com o ensinamento dos sábios, aquele que irá achar que diz, essas mitzvot são para vocês que resolveram cumprir as mitzvot. Então, se ele estivesse, então o sábio ele vai e diz para ele, se você estivesse no Egito na noite das trevas, no dia das trevas, da praga das trevas, que mataram os primogênitos dos egípcios, você teria morrido também. Porque somente aqueles que decidiram cumprir mitzvah e sair do Egito, eles alcançaram a redenção, alcançaram a Geulah. Então, observe como a nossa Geulah ela vai depender das mitzvot. Então, que nós possamos refletir nessa questão, que nós possamos observar a Parashá Kitavot, e quando entrares, que quando nós entramos no judaísmo, nós devemos que entrar de corpo inteiro. Não que entrar pela metade, ou viver um pseudo-judaísmo, ou meio-judaísmo, ou judaísmo de facilidade, um judaísmo de comodidade. O judaísmo se vive na prática, e a única forma de viver o verdadeiro judaísmo é cumprindo a Torá do Shá. Desde já eu agradeço, estamos todos aqui, que você continue num Shabat maravilhoso, Baruch Hashem, desde já uma Shavua Tov. Shalom, shalom.